Hoje nós iremos fazer uma bolsinha porta-níquel, né? Uma bolsinha pequenininha para colocar moedas. O que nós iremos usar para fazer essa bolsa é essa linha na cor azaleia é o modelo Clara Brilhante da Círculo. Essa agulha aqui é da Tulip. A numeração dela é 2, o tamanho dela é 1,5 milímetros. Vamos usar uma agulha para costurar o zíper no nosso porta-níquel. Um zíper de 10 centímetros e uma tesoura para a gente cortar o fio, tá? A linha que a gente vai usar, essa linha a gente vai usar fio duplo. A gente vai pegar uma linha do centro e uma linha do sentido normal. Além de todos esses itens, também nós iremos usar uma fita métrica para medir a nossa bolsinha. Nós vamos começar a nossa bolsinha com correntinhas de base, tá? Então, a gente vai fazer aqui a nossa laçada. E vamos fazer a quantidade de correntinhas que dê suficiente 9 centímetros de largura da bolsa. Então, aqui, vou fazer até dar 9 centímetros. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deixa eu medir aqui para ver se já dá o tamanho, 9 centímetros. Deixa aqui, mais 4 correntinhas, acho que vai dar certo. 20, né? Temos 20. 21. 21, 22, 23, 24. Deixa eu só ver se já dá. Segura aqui. Pronto, 9 centímetros. Vou deixar com 24 correntinhas, certo? Após fazer as 24 correntinhas, vou subir um ponto, uma correntinha de altura, né? E vou seguir contornando todos os meus pontos de base de ponto baixo. Então, vamos começar aqui. Um ponto de base, um ponto baixo sobre um ponto de base, outro ponto baixo sobre um ponto de base, e assim você vai fazer até circular todo o trabalho, até chegar na outra ponta, né? Que aí quando chegar lá eu digo a vocês como é que tem que fazer. Um ponto baixo sobre um ponto de base, um ponto baixo sobre um ponto de base, isso aqui é bom para você fazer, esses porta-moedas, né, porta-níquel, com restinhos de linha que você tenha, né, você pode, rapidamente você faz, serve para você colocar moeda, itens pequenos, ou até batom, pequenas coisas que você leva no dia a dia para o seu trabalho, para sua escola, né, para a faculdade. Sempre é bom ter uma bolsinha pequena, né, para guardar objetos pequenos. Continuo aqui, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Puxando aqui a linha. Um ponto baixo sobre cada correntinha. Que o fio escapou, tem que ter cuidado, como é fio duplo, às vezes acontece de escapar o fio, mas eu gosto de trabalhar bastante assim com fio duplo, porque quando eu compro a linha grossa, às vezes eu faço um trabalho e ele fica, eu acho que fica bem grosseiro, né? Então eu gosto sempre de trabalhar com esse fio de 150, até que 150, né? Que eu consigo dobrar ele e eu consigo fazer, quando eu preciso, um trabalho mais grosso, né? Aí aqui, ó, chegando nessa última correntinha, nós iremos fazer um ponto de base, né? E faremos mais 3 até chegar ao outro lado. Então, vai fazer 1,
2, 3, 4. Certo? Faremos aqui tipo um leque, né? Aí, 4. Aí, agora nós iremos continuar fazendo um ponto sobre cada ponto, né? E aqui, ó, esse fio, que é o fio do inicial, eu posso ir ele embutindo com debaixo da correntinha, debaixo do meu ponto baixo, né? Aqui vou continuar um ponto baixo sobre cada correntinha. Um ponto baixo sobre cada correntinha. E quando chegar do outro lado, também vai ser do mesmo jeito desse lado, né? Vai ser 4 pontos baixos no último ponto, na última correntinha, tá? Um ponto baixo. Vai ajeitando, né, pra não ficar torto o trabalho. Tem que ter cuidado pra não colocar dois, né? Como é muito pequeno, às vezes você pode acabar se confundindo, né? Eu aqui tô tentando, mas tá dando certo. Como eu já arrematei aqui bastante, eu vou cortar esse resto de linha com essa tesourinha, com a minha tesourinha, né? Aqui é a linha inicial, tá? Cortei, pra não me atrapalhar. Aí eu continuo aqui, né? Um ponto baixo sobre cada correntinha. Você vai fazer uma carreira de um lado 24 pontos baixos, né? Quando chegar no último ponto, você vai fazer mais 3, né? Vira o trabalho, faz mais 23 pontos baixos. Aqui mais um ponto baixo. Mais um ponto baixo, olha a linha escapando aqui. Você pode fazer com fio de duas cores, né? Caso você não consiga ou não queira fazer de uma cor só, tá? Então, aqui chegamos no último ponto, tá? Então, aqui fazemos uma, 2 pontos baixos, certo? 3 pontos baixos, tá? Nós temos, vamos fazer só 3, porque já tem o ponto de saída, né? Ponto baixo que a gente fez inicial, correntinha. E aqui eu dou uma lançada com ponto baixíssimo, certo? E agora nós iremos subir uma correntinha, e iremos fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Agora aqui, nessa próxima carreira, nós não iremos fazer aumento, né? Nós iremos só circular o nosso trabalho. Um ponto baixo, uma correntinha, né? E agora a gente faz um ponto baixo sobre cada ponto de base, em cima de cada ponto de base. Ó, segue, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Puxar aqui um pouquinho minha linha. Veja que sai um ponto, sai a linha aqui do centro e a linha aqui do sentido normal, né, dela, que é da parte externa. Vou puxar aqui um pouquinho de linha, não tanto, né, porque você pode acabar embolando a linha, mas o suficiente para fazer uma boa quantidade, né. Aí eu continuo aqui, né, um ponto baixo sobre cada ponto de base. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Aí aqui você vai um ponto baixo sobre cada ponto de base, até dar a volta completa, certo? Você pode usar também outras linhas, tá? Só que aqui eu escolhi essa linha porque eu gosto de trabalhar com essa linha, tá? Mas você pode usar outra linha, outros tamanhos de zíper. Só lembrando que se você usar outras linhas e outros tamanhos de zíper,
você tem que medir, tá? Então, se você tiver um zíper maior, você tem que medir 1 centímetro a menos que o tamanho do zíper, certo? 1 centímetro a menos do que o tamanho do zíper é a sua base. Porque quando a bolsinha ela vai subindo, ela vai ficando um pouquinho mais larga, certo? Vai ficando um pouquinho mais larga, então ela varia assim mais ou menos 1 centímetro. Então, do tamanho do zíper que você tenha, você vai diminuir 1 centímetro. Aqui, ó, um ponto de base sobre cada, ou um ponto baixo sobre cada ponto de base. Que é um ponto de base sobre cada aumento, né? A gente não vai fazer aumento nessa carreirinha aqui, que a gente quer que ele suba já fechando, certo? Já ficando viradinho pra cima. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Você também pode fazer com ponto altos, né? Aqui eu escolhi fazer com ponto baixo, porque eu sinto que fica mais delicado o trabalho. E ele fica mais fechado a trama também, né? Se você tem objetos muito pequenos, então, se for para objetos muito pequenos, né? Então, pode ser que passe pela trama do ponto alto, né? E o ponto baixo, a trama dele não fica bem fechadinha, né? Então, ele não deixa escapar certos objetos. Por exemplo, um brinco pequeno, né? Se eu colocar um brinco pequeno nessa bolsinha aqui, ela não vai escapar. Mas se fosse por exemplo, uma bolsinha de ponto alto, ela pode ser que escapasse, né? Porque tem as brechinhas de ponto alto. Tem uma certa brechinha, né? Tem uma certa abertura. Eu tô chegando aqui no meu final. Ó, aqui, ó, a minha correntinha do início. Vou laçar com um ponto baixíssimo, né? Certo? E aqui eu vou subindo, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, né, ó, de altura. Uma correntinha de altura. E vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha, ou sobre cada ponto de base, certo? Isso aqui eu vou fazer umas 20, deixa eu olhar aqui, 25 carreirinhas, tá? Então, você vai fazer 25 carreirinhas. Aqui nós já fizemos 2 carreirinhas, né, de altura, ó, 2 carreirinhas de altura. Nós iremos fazer mais 23 carreirinhas de ponto baixo, tá? 23 carreirinhas, e quando eu finalizar, eu venho aqui para arrematar, para colocar o zíper junto com vocês. Gente, ó, eu queria só mostrar aqui para vocês que vocês podem usar o marcador de ponto, tá? Eu tenho esse alfinete aqui de plástico, né, que você pode usar ele para marcar o ponto inicial, tá? Então, quando a gente fecha aqui, ó, esses pontos, a nossa carreirinha, então eu vou levantar aqui uma correntinha e para o próximo ponto de base, né, o próximo ponto baixo, então eu vou marcar aqui, ó, nessa correntinha que eu subi de altura e vou botar um marcador de ponto, que quando eu der a minha volta, certo? Então, eu já sei onde é que eu tenho que fechar a minha carreirinha, certo? Eu vou ter que fechar minha carreirinha com ponto baixíssimo, onde eu levantei a minha correntinha de altura, certo? Só para vocês, uma dica, né? Para vocês não se perderem na hora de fechar a bolsinha. Veja, ó, que ela vai ficando, ó, quadradinha. Se ela estiver ficando bicuda, é porque tá errado, você tá fazendo um ponto a mais, certo? Então, ela tem que ficar assim, ó, bem quadradinha, a lateral dela. Bem quadradinha a sua lateral, tá vendo? Não é pra ficar redonda ou bicuda, é pra ela ficar quadrada. Ó, veja, bem quadradazinha.
Eu vou desenhar aqui para vocês o gráfico da base da minha bolsinha, certo? E algumas carreirinhas, só para vocês verem como é que é para ficar, tá? Então, vou fazer. Vai ser 24 carreirinhas de ponto de inicial, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, né? 24 correntinhas iniciais, tá? E eu vou subir uma correntinha de altura e nós iremos circular o nosso trabalho todo em ponto baixo. Então, vou seguir aqui, ó, o gráfico em ponto baixo. Vou botar aqui. Um ponto baixo sobre cada correntinha. Certo? Só para quem não conseguiu compreender o gráfico ainda, conseguiu compreender o passo a passo da bolsinha, né? Depois, quando eu chego aqui no meu último ponto da primeira volta que eu tô dando nos meus pontos de base, né? Então, nessa correntinha aqui, na última correntinha, eu vou fazer 4 pontos baixos dentro de uma mesma correntinha. Então, eu já tenho um, vou fazer mais 3, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, no total, tem que ficar 4 pontos baixos no mesmo ponto de correntinha. E aí, eu vou seguir tudo em ponto baixo, até chegar ao final, do outro lado das minhas correntinhas. Cheguei aqui, ó, na minha última correntinha, eu já tenho 1, 2 pontos dentro da minha última correntinha, né? Então, eu tenho que fazer mais 2 para completar. 1, 2. E para fechar aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Depois, subo mais uma correntinha de altura e vou contornar tudo com ponto baixo. Só que aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, vou continuar aqui, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo, né? Só que dessa vez eu não vou fazer nenhum aumento, tá? Ó. Sem nenhum aumento. Aí, aqui, ela vai começar a subir o trabalho. Ela não vai ficar plana, né? Ela vai começar a subir. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo. E quando chegar aqui, você vai fechar com ponto baixíssimo, né? O último ponto baixo, vou fechar na minha correntinha. E assim vai seguir, né? Ó, mais uma correntinha, segue outra carreira de ponto baixo, tá? Isso aqui eu vou fazer 25 vezes, 24 a 25 vezes, né? Porque eu quero que ela fique quadrada, um formato quadradozinho. Então, como eu tenho 24 pontos baixos aqui de inicial de correntinhas, né? Então, eu quero que ela fique na mesma altura e na mesma largura. Então, eu posso fazer aqui 24 a 25 carreirinhas de ponto baixo, certo? Eu quero que ela fique bem quadradazinha, certo? Aí, quando a gente acabar de fazer todas as 24, 25 carreirinhas, eu volto aqui pra vocês pra costurar o zíper. Gente, olha só. Depois de fazer 24 correntinhas de base, subi uma carreirinha com aumento e 24 carreirinhas sem aumento, chegamos aqui no na nossa última carreirinha, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra encerrar a minha bolsinha, né? Chego aqui no penúltimo ponto, vou encerrar com ponto baixíssimo. Depois de fazer um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, puxo o fio, vou cortar. Cortar aqui o meu fio. Eita, a tesourinha tá cega. Pronto, cortei, puxo a linha, pronto. Aí, aqui eu vou arrematar, né? Vou esconder o fio pra dentro da bolsinha, certo? Aqui eu vou com a própria agulha e vou passando esse fio por dentro dos pontos, tá? Aqui, ó, escolhi esse ponto, vou e puxo a linha. Aí, eu escolho outro ponto na sequência, tá? Escolho outro ponto, vou e puxo a linha. Puxo as duas perninhas da linha, tá?
escolho outro ponto, enfio a agulha, puxo a linha, tá? Aqui eu vou fazer umas 5 vezes, aqui já é suficiente, tá? Ele consegue, ele não vai desatar, né? Não vai desmanchar o seu ponto, sua bolsinha de crochê, né? Pulso aqui, ó, pra arrematar. Acho que aqui já tá bom, vou cortar o fio, certo? Pronto, ó, cortei, o fio tá todo embutido, tá? E aqui a gente terminou, ó, a nossa bolsinha. Agora eu vou medir pra vocês o comprimento dela, vou só pegar aqui a fita métrica. Ó, vejam que de altura ela ficou 9 centímetros e largura aqui embaixo 9 centímetros. E aqui em cima ela vai ficar um pouquinho mais larga, porque conforme a gente vai fazendo, nosso ponto vai aumentando um pouco, né? Vai laceando um pouco. Então, aqui, ó, ficou com 10 centímetros, exatamente a largura do nosso zíper, né? 9,5, mais ou menos, 10 centímetros, tá? Então, agora a gente vai prender o nosso zíper. Vou pegar aqui a mesma linha que a gente utilizou para fazer o crochê, vou cortar aqui um pedaço, só uma perna, tá? Da linha. Não vamos usar duas, vamos usar só uma perna da linha. Cortar aqui um pedaço. Você também pode fazer a costura com a linha, tá? Da linha comum, linha de costura. Mas eu vou usar essa daqui. Pra ficar, eu não tenho nem... Como meu zíper é de cor diferente. Eu tô fazendo aqui só pra mostrar mais pra vocês, mas vocês também podem usar o zíper da mesma cor. Acho que aqui tá bom esse pedaço de linha, esse tamanho. Vou cortar. Tá? Cortei aqui um pedaço de linha e agora eu vou passar pela minha agulha. Vou só trocar a tesoura. Peguei aqui uma tesoura maior. Pronto, essa aqui já tá um pouco cega. Vou pegar aqui uma agulha de costura comum, né? Pode ser uma agulha de tapeceiro, tá? Mas eu vou usar essa agulha aqui que eu tenho. Ela é uma agulha número 3 da Coats, tá? Então, vou usar essa agulha aqui comum. Vou pegar aqui a ponta da minha linha. E vou passar na nossa agulha. Vou cortar aqui só um pouquinho. Para facilitar para passar, você pode desenrolar um pouquinho, tá? Desenrola um pouquinho a ponta. Dá uma molhada nesse fio. Molhar esse fio. Tipo assim, você vai achatar, né, a ponta. Achatar a ponta. E vai enfiar na nossa agulha. Ó, aqui eu já consegui. Deixa eu botar de novo. Pronto, ó, passou. Passei aqui a nossa linha. Vou dar um nozinho aqui na ponta, pra ser o nosso arremate, né? Fez um nozinho, ó. E agora a gente vai costurar o zíper da nossa bolsinha, tá? Eu vou usar esse zíper aqui, porque é o zíper que eu tenho no momento, mas você recomendo que você use o zíper da mesma cor da sua linha, tá? Pra ficar um acabamento melhor. Esse aqui é o que eu tenho no momento, e como essa bolsinha é pra mim mesmo, isso não vai importar muito, né? Então, eu vou usar esse zíper aqui branco. Vou começar a prender ele pela pontinha, tá? Vou marcar aqui o meio, deixa eu pegar um marcador, ó. Vou botar assim, bem achatadozinho. E vou botar um marcador pra marcar, assim, as duas quinas, né? Dos dois lados. Vou pegar aqui esse marcador pra esse lado. Deixa eu pegar aqui outro marcador pra esse lado. E aqui, ó, vou pegar outro marcador pra esse outro lado. Só pra gente saber quais são as pontinhas, né? Porque esta ponta vai ficar aqui e essa outra ponta vai ficar aqui, tá? E agora a gente vai costurar o nosso zíper na nossa bolsinha, tá? Aqui com a agulha. Assim, você vai fazer a costura que você costuma fazer, né? Costurar a mão. E vou prender este finalzinho aqui, tá? Vou colocar... Deixa
Deixa eu ver se assim dá. Botar um pouquinho mais pra dentro, pronto. Aí aqui eu já vou começar a costurar. Como a linha é da mesma cor, não vai marcar tanto, tá? Então, eu vou fazer aqui um pontinho inicial, certo? Pronto. Aí, agora aqui eu vou costurar nessa lateral, tá? Até chegar o outro lado. Você vai costurar, de preferência, nesta primeira correntinha aqui, ó. Então, ida e volta, tá? Como a linha é um pouco grossa, ela pode oferecer uma certa resistência, ó, na hora de passar pelo zíper. Mas tem um pouquinho de paciência que vai dar certo. Veja que como a linha ela é mesma cor do crochê, ela não vai aparecer aqui fora, né? Já na parte interna ela aparece, certo? Mas na parte de dentro, na parte externa ela não vai aparecer, ela vai ficar invisível. Ó, continuando aqui, a gravação parou. Mas aí você continua, olha, eu costurei daqui até o fim, ó, dobrei essa pontinha aqui dentro, dei um pontinho, tá? Aqui a gente pode até dar outro pontinho, tô achando que ficou sobrando muito. Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente pode voltar a linha da mesma cor. Isso aí não vai fazer, não vai dar, não consegue ver aqui, né? Ó, veja que eu quero prender essa pontinha. Pronto. Prendi, ó, a pontinha aqui, pra não ficar na hora de abrir e fechar, né? Fica fugindo a perninha, tá? Aqui, ó. Pronto, vai dar certo. Aí eu voltando aqui, onde eu parei. Tá? E agora eu vou continuar costurando aqui o outro lado. Puxo, né? Passo aqui a... Tô quase já finalizando. Ter cuidado com a agulha, né? Pra não furar o dedo do outro lado. Segurando o zíper, pra ele não escapar e não ficar torto. Aqui eu vou tirar esse marcador, que eu já costurei essa ponta. E aqui eu vou até o final, né? Deixa eu puxar aqui um zíper pra dar uma ajudazinha. Acho que aqui vai dificultar. Melhor deixar do jeito que tava antes. Tem que fazer de novo. Ó, veja que aqui fora nem parece que eu passei uma linha, né?
Então, deixa eu ver aqui. Aqui eu posso passar a linha por dentro, pra não ficar sendo repuxada, assim, ó. Eu boto, vou e volto, tá? Assim. Só tá pegando um lado do zíper, tá? Não tá pegando as duas pernas do zíper, só um lado do zíper. Que assim, a sua linha, ela não vai ficar frouxa. O zíper, né, vai ficar repuxando a linha. Aí aqui, eu acho que já tá preso. Deixa eu olhar se já tá presinho. Esse zíper parece que tá ruim. Pronto. Tá, vou dar só mais um pontinho aqui no final. Que ele tá solto ainda. Vou pegar aqui a agulha. Pronto. Acho que agora ele tá todo preso já. E aqui eu vou colocar essa linha pra dentro. Só que eu vou colocar ela de um jeito que não pegue no zíper, né? Que o meu nozinho fique embutido. Então, eu vou enfiar a agulha de um jeito que ela não pegue no zíper. Aqui pegou, deixa eu botar aqui. Ó, tem que passar por baixo do zíper. Deixa eu consigo ver se eu passar mais pra cima. Sim. E aqui eu vou arrematar essa linha. Boto aqui pra dentro. Dou um nozinho, ó, vou arrematar essa linha. Passo aqui no ponto. A minha agulha. Dou um nozinho duplo. Tá? Tem um nozinho duplo. E aqui eu vou enfiar pra dentro dos pontos, tá? Pra o fio não escapar e não desmanchar a nossa costura. Ó, remata aqui dentro dos pontos. Peguei aqui, ó, 5 pontos, mais ou menos. Puxei. Ó, puxei. E aqui eu vou cortar o excesso de linha. Pronto, vou tirar aqui o marcador do outro lado. Deixa eu ver. Ixi. Ficou passando, gente. Vou ter que ajeitar. Vamos ver aqui. Onde foi? Ai, Deus. Aqui ficou sobrando um pedacinho de linha. Deixa eu ver de onde é essa linha. Aqui vamos puxar nosso arremate. Vou puxar de volta o nosso arremate. Eu acho que essa linha é desse ponto final. Vou desmanchar aqui o nó, pra ver se eu consigo ajeitar isso. Com a ajuda da agulha. Vou desmanchar aqui e volto já com vocês a gravação, tá? Gente, ó, olha só. Ajeitei lá aquele fio que eu não tinha, que tinha sobrado aqui, né? Arrematei aquilo pra dentro da mesma maneira, só que dessa vez eu tive que arrematar com a agulha de crochê, tá? Ó, e aqui, ó, essa bolsinha já tá pronta pra uso. Ficou linda, certo? A minha sugestão pra vocês é fazer o zíper, colocar o zíper na cor da bolsinha, mas como aqui é pra uso próprio, aqui não vai ter problema, né? Então, eu vou usar essa bolsinha aqui, ó, pra guardar pequenos objetos. Eu também costuro, então eu vou guardar aqui, eu fiz essa bolsinha pra guardar meus carretéis, né? Porque às vezes fica solto, em bolazinhas. E aqui, então aqui dentro, eu não vou perder nenhum carretel. Ó, vou botar meus marcadores de fio. Aqui, olha. E aqui ficou pronta a nossa bolsinha. Espero que vocês gostem, tá?
dá um curtir, dá um like, compartilha e se inscreve no nosso canal. Obrigada e até o próximo vídeo.